Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, vale lembrar, começar lembrando a todos que nós que somos os despertandos desse comecinho de nova era, somos verdadeiras sementes, a gente não pode esquecer disso, por mais que não pareça dessa forma. Nós somos as sementes aí do terceiro milênio, recém começando a plantar, recém começando a semear novas formas de pensar, novas formas de se expressar, uma nova neurolinguística, né? A gente pode perceber que existe muita coisa nova entrando na nossa consciência agora, muita coisa nova entrando na consciência coletiva, para quem estiver observando, lógico, tudo depende para onde a gente olha, né? Para perceber, o que a gente vai perceber aquilo que está no nosso campo de visão, metaforicamente falando. E velhas coisas também estão ressurgindo. A gente pode ver essa questão da terapia holística, né? Holística no sentido de global, no sentido de todo. Nós estamos saindo dessa visão setorizada, né? De ver o ser humano como pedaços, e estamos entrando numa visão mais ampla, uma visão holística, de que o ser humano, além de ser um todo naquilo que a gente vê, naquilo que os nossos sentidos físicos percebem, ele é um todo que vai além, que ultrapassa os limites do campo físico. E isso é uma visão nova, que está, como eu disse, recém começando. Então vocês imaginem, vamos olhar um pouquinho para trás e pensar em termos de idade média, que a gente até de uma forma meio exagerada, meio errônea, a gente chama de idade das trevas, né? Em contraponto com aquilo que a gente chama de idade das luzes, que é a idade chamada moderna e contemporânea, que também a gente chama de renascimento, né? O renascimento trouxe uma visão completamente diferente de mundo, de universo, de cosmos, e só não trouxe, ou trouxe também, a questão do autoconhecimento através dos grandes filósofos que surgiram também após o Renascimento, né? Principalmente os filósofos germânicos, que trouxeram uma visão nova, embora quando a gente fala novo, a gente está apenas se referindo a uma questão semântica, que é o velho sendo visto com novas linguagens, com uma nova linguagem, né? Então é uma nova roupagem, mas é o velho sendo renascido, uma vez que o domínio religioso de muitos anos, né, através do judaísmo, do cristianismo, principalmente no nosso mundo ocidental, e na visão grega e romana, né, também, trouxeram uma deturpação total do ser humano, afastando o ser humano das suas raízes, e principalmente então naquilo que a gente chama de idade média, onde houve o predomínio, onde houve o predomínio daquilo que a gente chama cristianismo, que a palavra mais correta é essa: deturpou o nosso contato com a natureza, deturpou essa visão holística, né? Separou o Deus do homem, digamos assim, falando no sentido filosófico, infelizmente, né? E eu faço questão sempre de frisar que quando eu falo de cristianismo, eu não estou falando daquilo que o grande mestre Jesus, aquele a quem chamamos de o Cristo, Jesus Cristo, ensinou. Estou me referindo realmente à religião que foi criada, ou às religiões que foram criadas em nome
desse ser. Que fique bem claro isso. Então eu estou falando do predomínio de uma instituição religiosa que foi criada com esse intuito mesmo de deturpar e de separar o ser humano daquilo a que chamamos Deus, que não é a mesma coisa que as religiões entendem como Deus. Estamos vendo cada vez mais se falar, felizmente, em autoconhecimento. Por isso eu digo que há um retorno, uma retomada, né? É um renascimento de novo. Como teve aquele renascimento há 500 anos atrás, mais ou menos, está tendo um novo renascimento, no sentido espiritual agora. Já que o anterior foi no sentido das artes e da filosofia, agora nós estamos vivendo o renascimento no sentido espiritual, no sentido real da palavra, não é no sentido religioso, não é no sentido dogmático, ritualístico, é no sentido de holístico, melhor dizendo, usando uma palavra mais correta. Aonde ciência, espiritualidade, tudo serve ao mesmo propósito, que é nos trazer respostas e melhorar a nossa qualidade de vida enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, enquanto espíritos vivendo uma experiência aqui na Terra. E então cada vez mais se fala, felizmente, de autoconhecimento, que é um renascimento do ensinamento antiguíssimo: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. O que não encontrares em ti mesmo, não encontrarás em lugar algum. Para resumo de conversa, esse ensinamento é antigo, ele não é novo. Ele só foi suprimido e escondido por um bom tempo, mas, como eu disse, felizmente está renascendo agora. Então tem muita coisa, como tem muita informação, e muita informação deturpada, muita informação misturada com outras informações. Então a gente faz uma salada de fruta, é o que a gente tem visto, né? Mas tudo bem, nós temos o próximo milênio aí para tentar esclarecer muitas coisas. Não é um trabalho da noite para o dia. Quem sabe leve ainda mais 2000 anos até que a humanidade inteira consiga entender realmente tudo aquilo que os mestres vêm tentando ensinar há tanto tempo. E é incrível como se faz uma salada de fruta. A gente vê pelas redes sociais, e a rede social é uma coisa muito nova, a internet é uma coisa relativamente nova com esse uso de rede social. Então é óbvio que ainda nós estamos vivendo a época das confusões, né? Nessas redes aí. Então o pessoal faz realmente uma salada de fruta com os ensinamentos dos mestres, que às vezes até dá dor de barriga de acompanhar. Às vezes até é melhor nem acompanhar. E então os mestres já têm dito há muito tempo algumas coisas importantes. Eles têm tentado se fazer ouvir. Tem uma coisa interessante nessa questão que é importante pontuar, né? Que depende de onde a gente olha. Se a gente estiver realmente disposto a buscar a compreensão profunda, o entendimento profundo das coisas elevadas, digamos assim, das coisas do espírito, mas essa palavra também é para ser usada com muita cautela, para não levar para uma separação na mente da gente entre espírito e ser humano, né? Então, assim, eu digo as coisas do espírito no sentido de coisas além do ser humano, que somos nós mesmos. Esse além não está separado de nós mesmos. Tudo está em nós, que fique claro isso. Então, se a gente busca realmente focar a nossa vida nessa questão espiritual, muitas pessoas estão tão confusas que elas pensam: mas como eu vou aplicar os ensinamentos espirituais na vida normal, na vida cotidiana?
E isso não existe, gente. Não existe vida normal, não existe vida cotidiana. Se somos espíritos, só existe vida do espírito. Estando aqui na Terra, estando num corpo físico denso ou não. Não importa, só existe uma vida. Só existe o ser. E então a confusão é tão grande que a gente acha que é separado, né? Como que eu vou aplicar os ensinamentos espirituais na minha vida cotidiana? Essa é uma pergunta muito mal feita. É uma pergunta que leva para uma compreensão errada, obviamente, linguisticamente falando, semanticamente ela leva ao entendimento errado das coisas, como se houvesse uma separação, e não há separação. Então os mestres têm tentado explicar para a gente o seguinte, eu vou dar um exemplo, mas que é justamente o tema de hoje. Essa questão do prazer. Como a gente tem uma carga muito grande de condicionamento moral a partir das religiões imperantes no nosso meio, que no nosso caso ocidental, greco-romana, judaico-cristã, né? A cristã é uma amálgama, a cristã é uma junção de tudo isso, né? Como a gente vem bastante condicionado, então a gente entende as coisas erradas sempre do prisma do nosso condicionamento. E esse é um condicionamento fortíssimo. Ele está no nosso DNA. Não é uma coisa assim minha. A pessoa pode dizer assim, eu sou ateu, portanto eu não sou condicionado pelo cristianismo. Isso não existe. Só o fato dela se declarar ateia já mostra o nível gigantesco de condicionamento que ela traz sem perceber. Porque se ela não tivesse sido condicionada pelo cristianismo, ela não precisaria declarar-se ateia. Ela não precisaria negar Deus ou a religião ou o cristianismo, o que quer que seja. Então é para vocês verem que o condicionamento ele está aonde a gente não vê. É uma fala do filme Matrix, né? A Matrix está em todo lugar. A gente respira a Matrix sem perceber, que é o condicionamento, que é os nossos aprendizados fortíssimos e que a gente traz, inclusive, gravados no nosso DNA. Então é preciso todo um trabalho que é difícil, por isso que eu digo que vai levar 1000, 2000 anos, até que a gente consiga realmente se dissociar dessa compreensão errônea das coisas. Então, se fala, os mestres tentam ensinar a questão do prazer, né? Que o prazer é algo que nos leva a um entendimento errado da realidade. Então a religião pega e transforma isso no ensinamento moral, ou seja, o prazer é pecado, o prazer é ruim, e isso está arraigado na gente, né? Toda vez que a gente realmente sente prazer fazendo qualquer coisa, logo vem um sentimento de culpa. E por mais que a gente negue, por mais que algumas pessoas se achem casca grossa e neguem, elas só estão negando num nível superficial. Porque elas nem se conhecem o suficiente, em profundidade suficiente, para entender que estão, sim, sendo condicionadas, que estão, sim, passando por esse processo também de moralismo, né? De se sentir culpadas por causa de sentir prazer. Então existe um entendimento muito errado com relação a isso, por causa dessa carga moralista. A moral é uma coisa dos homens, a moral não é uma coisa da natureza. A moral é uma criação humana. A moral não é natural. A natureza não é nem moral, nem imoral, nem amoral. Eu não sei a colocação correta dessas palavras e não vem ao caso. O que importa é eu ser compreendido, tentar me fazer compreender. Então a natureza é neutra. Então essa questão moral é uma invenção humana. Essa questão da moral e bons costumes, né, está dentro das leis humanas, dentro da cultura de um determinado tempo, de um determinado povo, de um determinado local, de uma determinada localização geográfica. Muito fácil de entender, não tem muito mistério isso aí. E o que eles têm tentado ensinar é a questão da ilusão. Aonde fica a ilusão? Então o que acontece? Toda vez que a gente... o que é o prazer?
o prazer é uma fuga do sofrimento. Então, o que nós conhecemos a fundo, não, né? O que nós conhecemos, mesmo que superficialmente, é o sofrimento. A gente sofre no dia a dia. Então, o que a gente faz? A gente busca fugir do sofrimento com algo que se convencionou chamar de prazer. Seja numa comida, seja numa música, seja num filme, seja numa série, seja numa novela, qualquer coisa, seja se reunir com os amigos, vocês vão enumerando aí como vocês quiserem. Não preciso enumerar tudo aqui para me fazer entender. Então, o que acontece? O prazer é uma fuga do sofrimento, que a gente não quer sofrer. O que acontece com isso? A gente cria uma realidade paralela, vamos chamar assim. A gente cria algo e cai numa ilusão, porque esse prazer, ele é fugaz. O próprio nome já diz que vem da fuga. Esse prazer, ele é fugaz, ele some. Na mesma medida em que ele aparece, ele some. E na medida que ele desaparece, a gente volta para o sofrimento. Mesmo que talvez a gente não esteja sentindo na mesma intensidade, mas o sofrimento ele está lá do mesmo jeito. Ele não foi resolvido. Então é nesse sentido que os mestres sempre nos ensinaram que o prazer é fuga, que o prazer é ilusão. Então nesse sentido, entre aspas, o prazer é ruim, porque bem e mal também não existe, bom e ruim também não existe, tudo que existe é julgamento de valor. É o ser humano que coloca um julgamento naquilo que simplesmente é do jeito que é. A gente coloca um julgamento de valor. Então, quando eu digo isso é ruim, é no sentido de onde eu quero chegar. Se eu quero chegar na compreensão, se eu quero chegar no entendimento, se eu quero evoluir espiritualmente, digamos assim, para usar palavras mais corriqueiras, então o prazer ele vai me prejudicar. Se eu sou um buscador da verdade, o prazer, a busca pelo prazer vai me levar para longe da busca da verdade. Porque o prazer ele mascara a verdade, o prazer ele mascara a realidade. E aqui a gente pode também incluir a palavra desejo. Prestem bem atenção, estou falando a palavra para a gente entender, porque essas coisas a gente leva de uma maneira tão superficial, essas palavras, prazer, desejo, amor, espiritualidade, a gente leva de uma forma tão superficial que elas não têm sentido nenhum para nós, por isso a gente não entende, né? Então, quando se fala essa questão do desejo, por que é que o desejo, entre aspas, é ruim nesse sentido do buscador da verdade? Porque o desejo, o prazer mascaram a verdade. Então, se torna um empecilho para o buscador da verdade. E então, qual seria o melhor caminho? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho, gente, é o autoconhecimento. De que forma? Como que você vai conhecer o sofrimento? O seu sofrimento, que você só pode conhecer o seu sofrimento. Como você vai conhecer o seu sofrimento sem encará-lo de frente, sem fechar os olhinhos, chorar se tiver que chorar, sentir aquilo que estiver sentindo, sem mascarar, sem nenhuma pomada, sem nenhum medicamento, sem nenhum remédio, sem nenhum analgésico, era isso que eu queria dizer. Então, a única maneira realmente de... Aí vem essa questão da palavra, que a gente pode usar a mesma palavra num sentido ainda mais profundo. O verdadeiro prazer que os místicos religiosos, os verdadeiros seres espirituais que andaram pela Terra chamam de gozo, né? Que é viver um prazer real. Então, a gente só mudou o nome, porque continua sendo prazer, mas agora num prazer profundo, perene, verdadeiro, porque ele não está mascarado. Então, tudo bem, as pessoas dizem,
aí dizem assim, ah, mas não tem nada de errado em buscar o prazer, porque a gente está aí no mundo para ser feliz. Bom, tem um monte de coisa errada nessa frase, né, nessa sentença, porque a gente também entende errado o que é felicidade, né? A gente acha que felicidade é prazer, e felicidade não é prazer, felicidade é uma coisa mais profunda. Isso falando no sentido que eu usei a palavra prazer desde o começo, né? Porque depois de aprofundar bastante, essas palavras somem. A gente não está mais interessado em prazer, felicidade, contentamento, essas coisas a gente não está mais interessado. O que significa isso, significa aquilo, porque a gente entendeu o que está além, né? Então a felicidade é uma coisa que está além do prazer. E toda vez, a felicidade, vamos colocar assim, a verdadeira felicidade é a verdade. Quando se encontra a verdade, a gente encontra junto a felicidade, porque são a mesma coisa. Amor, verdade, felicidade, Deus, realização, plenitude, gozo, tudo é uma coisa só. A gente é que inventa um monte de palavras para tentar nos comunicar entre seres humanos e a gente acaba complicando ainda mais. Então, o que os mestres falavam não é num sentido moralista, fuja do prazer, abdique do prazer, papapá, não é nada disso. Isso aí ficou a cargo das religiões para tentar cercear os homens e as mulheres, a humanidade como um todo. Mas no sentido de autoconhecimento, né? A busca pelo prazer, a busca pela superficialidade vai nos levar para longe de nós mesmos. O nós mesmos, o ser, é a mesma coisa que felicidade, verdade, contentamento, Deus, plenitude, amor, é tudo uma coisa só. Quem encontra o ser, encontra tudo isso. E daí já não se importa mais com essa questão do prazer. E aí se torna fácil de entender o que significa realmente, né? Abdicar, digamos assim, né? Para usar uma palavra conhecida, do prazer ou do desejo. Então toda vez que eu desejo algo, eu crio uma realidade paralela à realidade. Então eu criei um atalho, mas o atalho não é a realidade. Ele é uma ilusão, embora seja extremamente real para mim. E nós todos, seres humanos, estamos criando atalhos o tempo todo, com exceção de alguns mestres, né, que eu acho que não chega nem a 1% da população mundial. Por isso a gente chama de mestres, porque eles já estão num ponto em que eles podem ensinar realmente alguma coisa para a humanidade. Então é muito profundo isso, essa questão, todas as questões espirituais. E a gente vê as pessoas tratando o assunto espiritualidade, o assunto espiritual, com uma leviandade, com uma superficialidade, ou seja, basicamente estamos trocando 6 por meia dúzia. As pessoas deixaram, muitas pessoas, né, que se dizem espiritualizadas, elas simplesmente deixaram de fazer as coisas de uma determinada forma, que a gente pode chamar, né, da forma do mundo, dentro da Matrix, vamos dizer assim, para fazer de uma forma chamada espiritual, espiritualista, mas que é só mais do mesmo. Continuam sem entender, sem compreender. Por quê? Porque não há autoconhecimento. Onde está aquele que a gente pode estar no mundo buscando retornar tudo o que acontece para nós mesmos? O que isso está tentando me ensinar? Isso está acontecendo, tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo é didático. Para quem? Para mim. Porque o outro não me interessa, o outro não existe, eu não posso mudar o outro, eu não posso fazer nada, entre aspas, pelo outro. A única coisa que eu posso fazer pelo outro realmente é mudar, crescer e me aprofundar em mim mesmo. Quem é que está fazendo isso? Está todo mundo apontando o dedo como se fosse criança. Ah, o fulano me bateu, o fulano me machucou. Então, nesse sentido, Deus, entre aspas, né, substituiu
o pai e a mãe de quando eu era uma criança. Quando eu era uma criança, eu dizia: ai pai, ai mãe, fulano me bateu. Agora eu digo: Deus, olha só, fulano me bateu. Sempre olhando para fora. Pouquíssimas pessoas conseguem parar quietos e olhar para dentro e realmente interiorizar, dizendo para si mesmas o que que isso quer me ensinar. Mesmo que não compreenda no momento, mas assim, eu digo uma questão de atitude. Eu estou falando de uma questão de atitude. O que que isso quer me ensinar? Como isso vai trazer o meu crescimento? Qualquer coisa nesse sentido. E às vezes da muvuca, vamos dizer assim, é óbvio que a gente não consegue parar para fazer isso, não tem problema nenhum. Eu estou falando depois, em algum momento, quando é que alguém para pensar, eu só posso mudar eu, não interessa o que o fulano fez, o comportamento dele me machucou, mas o que isso está querendo me ensinar? A minha vulnerabilidade? Não sei. Né? O meu apego às coisas exteriores, o meu apego ao comportamento dos outros, eu não sei. Cada um vai ter que entrar para dentro de si mesmo. Mas é isso que eu digo. É nesse ponto, e é isso que eu gostaria de esclarecer de alguma forma a você que está me assistindo e me ouvindo, essa questão da substituição da realidade por algo falso. Então é nesse sentido que o prazer é falso. Nesse sentido que o prazer é ilusão, porque ele mascara a realidade. Então não tem problema nenhum eu curtir, como disse uma amiga disse carinhosamente hoje, disse: "Ah, mas tem muitos desejos e muitos prazeres que são gostosos", né? Ela estava fazendo uma provocação, e é verdade, e não tem problema nenhum. Poderia citar dezenas de exemplos de prazeres que podem ser bons em algum momento para alguém. A questão é que fica por isso mesmo. Não há aprofundamento. Então eu posso sim fazer algo prazeroso para o meu corpo nesse momento, estar no mundo, vivendo nesse momento no mundo e vivenciando o prazer. Com certeza, posso, mas com profundidade, sabendo que aquilo não vai durar e que aquilo não é a verdadeira alegria, felicidade, contentamento, plenitude. Eu ainda vou continuar a minha busca pela plenitude, mas não ali. Um ensinamento fantástico que talvez fique para uma próxima, porque nós já estamos aí com quase 30 minutos de vídeo, é a experiência, ou melhor dizendo, a busca por experiências é o início da ilusão. A busca por experiências é o início da ilusão. Isso é algo que pode ficar... A luzinha apagou, por isso que deu essa... Isso é algo que pode ficar para uma próxima, mas que está dentro ainda desse assunto. Jogo de palavras, né? O que realmente isso significa em profundidade. A busca por experiências é o início da ilusão. E era isso por hoje. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades. Um abraço caloroso, muito grande a todos e até sempre.